Começar? Então, irmãos, elevando os pensamentos em Jesus, o nosso Divino Mestre e Senhor, agradecendo pelas bênçãos, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, para que nós possamos fazer em um só pensamento homogêneo as nossas rogativas ao Pai Celestial de infinito amor e bondade. Então nós elevamos os nossos pensamentos, agradecemos a Jesus e rogamos para que Cáritas, em nome do Divino Mestre e Senhor Jesus, possa estar conosco sempre, nos inspirando os melhores pensamentos, nos dando força e coragem para vencermos as nossas dificuldades. A Jesus amado, a seus abnegados benfeitores, como o nosso irmão Chico Bezerra de Menezes e muitos outros irmãos que nos assistem com amor e com bondade nessa casa de orações e caridade. Então nós elevamos os nossos pensamentos, nós abrimos os nossos corações, nós dizemos confiantes nas bênçãos e na proteção do nosso divino amigo Jesus e dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Nós, pelo estágio que nós nos encontramos, nós estamos sempre em dificuldades, porque não conseguimos modificar os nossos pensamentos. Nós não conseguimos fortalecermos os nossos vínculos de amizade para com o nosso semelhante. Nós temos uma dificuldade muito grande de perdoarmos as ofensas. Temos uma dificuldade maior de sermos indulgentes para com o nosso próximo. E então, mesmo assim, nós achamos que temos direito de rogarmos ao Pai Celestial uma bênção, um milagre. Mas também compreendemos que os nossos divinos guias da codificação espírita nos orientam que, em primeiro lugar, nós temos necessidade de fazermos a nossa transformação, modificarmos os nossos sentimentos. Mas temos dificuldades para isso, porque ainda carregamos em nós muita mágoa, muita angústia, muito rancor. Por isso não temos facilidade para modificarmos os nossos pensamentos. E desta maneira, mesmo assim, nós, em nossas preces, nós pedimos a Deus para sermos abençoados. E quando nós nos aproximamos ainda de uma idade mais amadurecida, e que nós somos acometidos por alguma enfermidade, o medo do desencarne fala muito alto em nós. E nós sentimos um medo imenso de nos desencarnarmos, de sairmos do mundo físico e passarmos para o mundo invisível. Então as nossas rogativas a Deus passam a serem mais frequentes. Nós começamos a fazer aquilo que o Evangelho nos ensina, de fazermos orações quando nós nos recolhemos para o nosso descanso noturno. Nós acordamos e fazemos uma rogativa ao Pai Celestial para que nos dê um dia melhor no dia seguinte. E quando nós amanhecemos, nós agradecemos aquela noite que nós passamos, porque sabemos que há um recomeço. E nós estamos recomeçando.
E neste recomeço, nós agradecemos a Deus. Ora, por que será que não fizéramos isso quando éramos mais jovens? Porque quando nós éramos mais jovens, nós não procuramos de uma certa forma nos enquadrarmos nestas leis de amor e de fraternidade, essas leis que regem todo o universo, porque todas as leis vão desaparecer com o passar do tempo, mas haverá uma lei que jamais desaparecerá. Existe uma lei que jamais será extinta, e à medida que nós nos esclarecermos, à medida que nós nos tornarmos pessoas bondosas, essa lei será realmente a lei que sustentará todos os seres vivos, inteligentes ou não, que é uma lei de amor, é uma lei de bondade. Mas, quando nós somos jovens, quando nós temos ainda em nós uma energia diferenciada, onde as nossas iniciativas são mais voluntariosas, nós esquecemos que Deus existe. Nós não nos lembramos que o medo existe, porque aquela energia que ainda existe em nós, quando somos mais jovens, de maneira mais dinâmica, mais voluntariosa, nós esquecemos que um dia nós nos desencarnaremos. Nós esquecemos que um dia nós deixaremos o mundo físico e passaremos para o mundo invisível. E nós não nos lembramos de Deus. E tudo quanto é asneira que acontece conosco, nós levamos a ferro e fogo. E nós ainda usamos aqueles velhos ditados: não levarei desaforo para casa de forma alguma. Comigo bateu, levou. E durante toda a nossa mocidade, nós trazemos conosco esses pensamentos. Qualquer atitude que nós achamos que seja contrária àquilo que nós pensamos, nós já procuramos de imediato um enfrentamento. E assim nós vamos conquistando adversários. Assim nós vamos fazendo adversários que se tornam inimigos. Porque somente os nossos familiares às vezes suportam ou toleram atitudes de agressividades nos seus lares, nos seus próprios lares, nos nossos próprios lares. E nós esquecemos que nós desencarnaremos. Então nós procuramos as casas religiosas. Num passado não muito distante, ainda era comercializado por algumas casas religiosas o perdão. Na Idade Média, não é nenhuma crítica, isso é uma verdade, a Igreja Católica, através do Papa, vendia perdão. Vendia para as pessoas um espaço no céu. Certa vez, cheguei no escritório de administração de um grande proprietário de imóveis de São Caetano. Eu era um dos seus inquilinos e vi lá o Papa vendendo uma graça celestial para aquela pessoa, e tinha um diploma bonito, e eu li aquilo, fiquei admirado, mas eu já tinha conhecimento da doutrina espírita, daquilo que se passava e que havia acontecido. Ora, existe alguém no mundo físico que pode vender graças e benesses celestiais para quem quer que seja? Evidentemente que não. E eu, com muito jeito, consegui que aquilo fosse impresso para mim e levei para me ler com detalhes, analisar aquilo com detalhes, e guardei para que eu pudesse, numa ocasião, mostrar às pessoas. Mas guardei tão bem guardado que ele se perdeu. Às vezes nós guardamos as coisas com muito carinho, porque nós achamos que é um documento precioso, e nós esquecemos o local que nós colocamos. E assim aconteceu comigo. Então vejamos, existe alguém que pode vender realmente uma graça celestial? Nem o Papa, nem aqueles que o seguem, nem os padres não têm capacidade para fazer isso. Mas também compreendemos que as pessoas que possuem recursos financeiros
podem adquirirem as graças celestiais, essas benesses, não comprando um título, não comprando um espaço no céu, não comprando uma cadeira cativa no céu, mas sim utilizando os seus recursos para que numa atitude de benemerência possa auxiliar aqueles que necessitam. Desta maneira, aqueles recursos que o Pai Celestial empresta-nos durante uma reencarnação pode ser utilizados para beneficiar as pessoas. Porque pode ser que na reencarnação seguinte nós não teremos esses recursos para auxiliarmos os nossos irmãos numa necessidade maior. E desta forma, como nós imaginamos que jamais vamos morrer, nós não imaginamos que jamais desencarnaremos um dia, então nós não lembramos de Deus, nós não nos lembramos que todos somos amigos. Mas quando nós amadurecemos, quando nós encontramos a idade da razão, nós compreendemos e fazemos as contas que a média de vida do brasileiro, que é de 70 anos ou 75, vai passar para 140, segundo Michel Temer. Mais tempo ainda teremos para ficarmos bem folgados, porque quando nós estivermos com 100 anos, nós pensaremos que ainda teremos 40 anos para poder fazermos a benemerência, porque ainda dará tempo de comprarmos para nós um espaço no céu. Mas como nós sabemos que isso não é a nossa realidade, como nós temos a certeza absoluta que, por mais que a nossa perspectiva de vida seja em torno de 75 anos ou de 80, quando nós chegamos nos 65 anos, nós já imaginamos que nos faltam apenas 10 anos para o nosso desencarne. E assim nós procuramos as casas religiosas. Assim, quando nós nos encontramos enfermos, nós procuramos as casas religiosas, porque nós, nesta maturidade, nós compreendemos que não gostaríamos de sermos submetidos a um procedimento cirúrgico, porque isso nos custaria alguns recursos, ou nos custaríamos a periculosidade do SUS, porque quem será submetido a um tratamento pelo SUS, certamente vai tremendo e temeroso daquilo que poderá lhe suceder. Mas se nós tivermos que passarmos por um procedimento cirúrgico do SUS, evidentemente que nós ainda temos uma segurança, e esta segurança seria anteciparmos-nos em um tratamento espiritual, rogando ao Mestre Jesus, ao Dr. Bezerra de Menezes, que dizem que era o evangelista Lucas. Dr. Bezerra de Menezes dizem que é a reencarnação do evangelista Lucas. Então nós rogamos ao Dr. Bezerra de Menezes, nós rogamos ao Dr. André Luiz, nós rogamos as benesses do nosso inestimável irmão Eurípides Barçanufo, que foi um grande curador na sua época, quando esteve reencarnado conosco. Disse aqui em algumas ocasiões que Eurípides Barçanufo foi o primeiro mártir do cristianismo. Era um grande curador na época que Jesus estava fisicamente conosco. Então nós rogamos ao Dr. Paulo Prata. Vocês sabem quem foi o Dr. Paulo Prata? O idealizador do Hospital do Câncer de Barretos. Então nós rogamos a esses benfeitores amigos para que se compadeça de nós e assista-nos nos momentos em que nós estivermos sendo submetidos a um procedimento cirúrgico pelo SUS. Evidentemente que se também for no Sírio-Libanês ou no Albert Einstein, nós também rogaremos a esses benfeitores amigos que assistam-nos
naquele procedimento que nós achamos de risco para nós. Ora, se eu passei grande parte da minha vida, mais da metade da minha vida, de uma certa forma, debochando dessa situação, se eu passei grande parte da minha vida imaginando que eu jamais desencarnaria, e que em todos os momentos da minha vida, eu não tive a humildade de pedir desculpas, eu não tive a humildade mínima de pedir perdão àquele que é meu desafeto. E isso se torna mais difícil ainda porque nós desviamos da calçada em que passam aqueles que são nossos desafetos. E desta maneira, nós nos aproximamos dos 65, 70 anos, fazemos a conta, mais 10 anos, mais 12, se Deus ajudar, mais 15, eu vou inteirar aos 80, e se Deus com muita boa vontade, se compadecendo de mim, eu chego aos 85. Mas compreendemos que depois dos 75, a cada ano de vida, nos custa aproximadamente mais 5 por cada ano de vida. E quando nós chegamos aos 80, a cada ano de vida, nos custa mais 10. Mais difícil para nós sobrevivermos. E então nós procuramos as casas espíritas. Nós procuramos as casas religiosas. E aguardamos aqui, com paciência, com humildade, o momento de sermos levados ao tratamento na câmara de passe ou numa cirurgia espiritual, a qual seremos submetidos. Mas não nos despojamos. Não nos despojamos dos hábitos antigos. Aqueles hábitos antigos que fizeram com que nós nos tornássemos enfermos. Porque compreendemos que se nós não tivermos piedade das pessoas, se nós ainda carregarmos conosco uma grande quantidade de orgulho em nós, que não nos permite pedirmos desculpa, que não nos permite pedirmos perdão, e que a nossa arrogância ainda não nos permite confraternizarmos com os nossos irmãos, e nem tampouco percebermos o estágio em que nós nos encontramos. E nós chegamos na câmara de paz, nós nos colocamos na maca para um tratamento espiritual, nós nos encontramos num trabalho de desobsessão, nós nos encontramos nas cirurgias espirituais, mas com a mesma arrogância, com o mesmo atrevimento que temos e que tínhamos de quando éramos jovens. Nós agora, bate em nós uma certa humildade. Nós sentimos medo do desencarne. Nós procuramos a casa religiosa e pedimos ao Pai que nos perdoa. Mas nós não pedimos que fôssemos perdoados pelos nossos semelhantes, pelos nossos irmãos. E desta forma, nós perguntaríamos: o que é que mudou para nós? Onde foi que nós nos transformamos? Por que nós queremos as benesses celestiais aqui na terra, se nós não fizéramos para modificarmos uns aos outros? O que fizéramos para que nós tenhamos condições de chegarmos agora nos nossos lares, colocarmos o joelho ao chão, colocarmos as nossas mãos postas e rogarmos ao Pai Celestial as suas bênçãos, se não fizéramos até agora para com o nosso semelhante? Então nós perguntamos: ora, se eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo e encontro uma passagem, e que nesta passagem Jesus nos ensina que antes de fazermos as nossas preces, diante de fazermos um sacrifício que poderia agradar a Deus, que nós deixássemos tudo sobre o altar de sacrifício e voltássemos aonde se encontram os nossos adversários, para que nós lhe pedíssemos desculpas, para que nós lhe pedíssemos perdão pelas nossas faltas cometidas, e que depois de reconciliarmos-nos com os nossos adversários, com os nossos irmãos, nós voltássemos para fazer ao Pai Celestial as nossas oferendas. E mesmo assim, nós
ainda carregamos conosco presunçosamente a arrogância de achar que nós vamos entrar na câmara de passe e que ali nós seremos curados de todos os males, porque compreendemos que esses males são compatíveis de serem curados. Ora, você acredita nisso, Mário? É claro que eu acredito, porque graças a Deus eu venho estudando a doutrina espírita e a cada dia que passa, mais eu compreendo isso. No entanto, isso me torna um devedor maior, mas também me faz consciente de que eu posso receber aqui na casa espírita as energias que podem transformar meu perispírito, as energias que podem me trazer a saúde física, as energias que me auxiliam aos poucos me desfazer das energias negativas que eu coloquei em mim mesmo, de energias negativas que algum irmão também, de uma maneira inconsciente, pode tê-las dirigidas para mim. Porque quando nós nos encontramos envolvidos mediunicamente, através de processos obsessivos, nós compreendemos que esse processo obsessivo se faz lentamente, aos poucos, porque vai saindo de mim uma energia boa e ocupando o espaço uma energia negativa, até que toda energia boa que está em mim desaparece e só ficam as energias negativas. E isso acontece porque não aprendi a ser tolerante, não tive paciência, não tive indulgência para com as faltas alheias. Busquei no meu semelhante um punhado de defeitos, sendo que ele tinha bem mais virtudes do que falhas. E eu não entendi que aquelas falhas que o meu semelhante tem são justamente as que eu possuo, mas não tolero nos outros, mas que sou tolerante para comigo mesmo. E aos poucos, essas energias negativas vai adentrando em mim, porque eu me encontro de uma certa forma desprotegido, porque não sou capaz de gerar energias positivas para com os meus irmãos. E tudo que eu fizer para o meu semelhante, eu vou receber na mesma quantidade, na mesma intensidade daquilo que eu direciono ao meu semelhante. E aos poucos, eu vou trocando as minhas energias boas por energias deletérias, que comprometem o meu perispírito e também deteriora a minha saúde física. Porque num período de 4 a 5 anos, ainda se pode ver pelos videntes as energias que nós possuímos, e que se encontram no nosso perispírito, se modificando, se transformando. Ou seja, se nós estivermos na casa espírita, se houver um vidente na casa espírita, ele vai perceber que no meu perispírito já está se formando uma enfermidade, mas que ainda não se manifestou na matéria física, mas se manifestará nos próximos 4 ou 5 anos. E em muitos casos com 2, com 1 ou com menos. Então, o que eu preciso fazer para que quando eu me encontrar na casa religiosa, para quando eu adentrar a câmara de passe, eu possa receber as energias, as benesses, para que eu possa então agora ir retirando aos poucos aquelas energias que mudaram e que permitiram que a minha matéria física aceitasse uma enfermidade. Eu adentro a câmara de passe, recebo o passe magnético curador, mas a quantidade que eu recebo é menor do que aquela que já tem em mim. Então, se alguém tem muito recurso numa conta bancária e vai gastando de real em real, vai levar muito tempo para gastar aquele recurso. Mas depois que acabar, ele vai levar muito tempo para repor aquela importância, não é verdade? Então, conosco, nas nossas energias, acontece alguma coisa muito semelhante a isso, analogicamente falando. E desta forma, eu vou na câmara de passe, mas só recebo 2% das energias que eu preciso, porque não existe milagre. O milagre não existe. E aquilo que a igreja computa como milagre, verdadeiramente não é milagre, porque a doutrina espírita pode explicar de maneira inteligente. E assim, eu recebo 2% das energias.
Eu venho na próxima vez e recebo mais 2%. Mas e quando eu recebo 4%, eu já contraí um montão que além de repor os 4, ainda sobra um excedente. E quando eu começo a vir à casa espírita, eu não faço com frequência. E se eu chego na casa espírita, não recebo as energias todas de uma vez, eu fico desanimado, desmotivado, criando em mim um ambiente extremamente negativo, para que realmente possa fazer efeito em mim as energias que eu estou recebendo. Eu tenho necessidade disso. E assim, aos poucos, eu não tenho a frequência, eu não fiz a transformação dos meus sentimentos, eu não me reconciliei para com o meu adversário, eu continuo com os mesmos hábitos perniciosos que são nocivos à minha saúde física e à minha saúde espiritual. Como é que então eu acho que existe um milagre na casa espírita, que eu venho, tomo um passe, eu ouço uma palestra e ao mesmo tempo eu já saio dali curado? Ora, se fosse nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso divino Mestre e Senhor, que estivesse estendendo as mãos sobre nós, nós ficaríamos curados de imediato. Mas, falando sobre Jesus, nos vem a lembrança que os seus apóstolos, seus seguidores, em determinadas circunstâncias, não conseguiam afastar os demônios das pessoas. Ou seja, eu posso me comparar com aqueles seguidores de Jesus, que nós chamamos de apóstolos, que depois que Jesus deixou o mundo físico, eles deram continuidade na semente que Jesus lançou sobre a terra, permitindo que elas germinassem, para que elas pudessem um dia darem frutos. Eu não posso me comparar com eles. Eu preciso ter a humildade que eu não posso me comparar. Mesmo que eu tenha boa vontade e que eu tenha um desejo imenso de transferir as minhas energias, eu não consigo, porque elas não têm a pureza nem o volume necessário para que isso aconteça. Então, irmãos, se faz necessário que tenhamos paciência, se faz necessário que tenhamos humildade, para que as nossas curas, para que as nossas bênçãos cheguem até nós, auxiliando-nos, amparando-nos, fortalecendo-nos, dando-nos coragem para transpormos as dificuldades que temos e os obstáculos que nós encontraremos e encontramos durante a nossa existência. E assim, nós receberemos dos benfeitores amigos a cura que nós almejamos. Mas nós precisamos de continuidade, consecutividade, irmos nos transformando, recebendo as energias salutares e benéficas, mas também nos colocarmos receptivos, para que essas energias realmente adentrem o nosso ser. Porque vejamos, todos os irmãos que aqui se encontram trabalhando na casa espírita são voluntários. Vêm porque acreditam naquilo que nós estamos relatando. Vêm porque sabem que o melhor que nós podemos fazer a nós mesmos é auxiliar o nosso semelhante. Porque perante as leis de Deus, de amor e de fraternidade, tudo que eu puder fazer de bom para o meu semelhante é o melhor que eu posso fazer a mim mesmo. Então todos que nós nos encontramos ali, trabalhando, fazem de maneira voluntária, fazem porque acreditam no que nós estamos dizendo, fazem porque têm neles mesmos uma condição de resgate, auxiliar as pessoas, resgatando os seus próprios débitos também. Então esse esclarecimento é extremamente importante, não somente para as pessoas que se encontram aqui, mas também por eles. E assim, aos poucos, nós vamos revitalizando o nosso perispírito, o nosso ser. Porque então agora eu me contaminei de 100% de energias negativas. E eu me encontro então obsidiado. Mas como que é esse processo? Esse processo desobsessivo leva tempo. Ele leva tempo. Ele leva tempo. Recebo 2%, 3%, 5% de energias a cada dia que passa. Mas enquanto eu recebo 2, eu pego 3. Enquanto eu me livro de 5, eu pego mais 3.
Então o processo de tratamento de cura é a médio e longo prazo. E se nós bobearmos, nós vamos sair dos 30 anos de idade e vamos até os 90, necessitando de tratamento espiritual, porque 99% dos casos que nós nos encontramos, nós estamos o quê? Perturbados. Mas só lembramos de Deus, só lembramos daquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, só nos lembramos daquilo que os bondosos guias da codificação espírita nos ensinam, quando nós nos encontramos amadurecidos. E aí nós dizemos, tarde demais. Não é? Nunca é tarde? Nunca é tarde. Então, dessa maneira, nós faremos as nossas preces. Nós nos relembraremos de tudo quanto o Evangelho nos ensina. Nós passaremos então a termos mais tolerância para com o nosso próximo. Nós teremos mais indulgência para com as faltas alheias. Nós seremos mais benevolentes. Nós perdoaremos todos os tipos de ofensas possíveis. Não nos disseram que quando alguém lhe bate na face esquerda, dele também à direita? Se alguém lhe insiste e lhe pressiona para que você anda com ele 1000 passos, dele mais 2? Não é assim que nós aprendemos? E se realmente nós fizermos da maneira que o Evangelho nos ensina, nós perceberemos que a nossa saúde se multiplicará. Nós perceberemos que a nossa saúde se tornará mais vigorosa. Nós sentiremos, não o mesmo vigor dos 30 anos, mas nos sentiremos mais revigorados, porque a nossa fé, a nossa confiança, também nos oferece uma energia que nós desconhecemos e que nós imaginamos que ela não existe. Por isso nós temos a certeza que nós precisamos, desde jovem, procurarmos nos encontrarmos em sintonia, em harmonia com as graças celestiais, recebendo do Pai Celestial tudo quanto necessitarmos para uma vida longa e saudável. Ora, nós perguntamos aos senhores, vocês acham que o passe cura? Eu quero ouvir. Hã? É a fé de você. Então o passe cura? Claro que cura. Então só deve tomar passe quem está doente? Não? Então o passe cura. Então é só quem está doente que deve tomar passe? Não. Quem está doente vai tomar passe para se curar. E quem está sadio vai tomar passe para quê? Para não ficar doente. Para não ficar doente. Então, irmãos, estamos aqui, graças a Deus, nessa casa de oração e de caridade, para trazer aos senhores, irmãos que aqui se encontram, o melhor de nós, o melhor das nossas energias, o melhor dos nossos sentimentos, sentindo em nós verdadeiramente a vontade de transferir para os nossos irmãos que nos procuram o melhor possível das nossas energias. Ora, mas como é possível isso se todos nós somos imperfeitos? Como é possível transformarmos as nossas energias imperfeitas para que elas sejam salutares aos irmãos que aqui se encontram, que nos buscam, que nos procuram? Nós rogamos a Jesus. Nós rogamos a Jesus e Ele nos envia o Dr. Bezerra de Menezes, Ele nos envia o André Luiz, Ele nos envia o Dr. Paulo Prata, o Eurício Barçanufo e muitos outros irmãos que foram médicos abnegados aqui no mundo físico, que foram curadores no mundo físico e que são orientados pelos nossos grandes benfeitores, como nós já citáramos. Evidentemente que quando nós citamos Bezerra de Menezes, não é apenas ele, mas ele tem uma legião de seguidores. Então quem estuda medicina, o aluno não tem os seus mestres.
E quando eles vão ter um procedimento médico, eles não estão lembrando que aprenderam aquilo com seus mestres? Então, os nossos irmãos, que encontram numa hierarquia, abaixo da hierarquia do Dr. Bezerra de Menezes, do Dr. Paulo Prata, do Dr. André Luiz e muitos outros médicos, do Dr. Hipócrates, do Dr. Samuel Hahnemann e muitos médicos que foram benfeitores da humanidade, que fizeram da medicina um verdadeiro sacerdócio, estão nessa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, nos assistindo. E quando as pessoas estendem a mão, que fazem aquela vibração amorosa, e as rogativas, rogando a Jesus e a esses benfeitores que comungam da vontade do pensamento de Jesus, eles estão ao mesmo tempo purificando essas energias dos nossos irmãos imperfeitos que estão praticando paz, mas estão ali de uma maneira voluntária, de boa vontade. É extremamente positivo. Mas somos todos imperfeitos, negativo. Então o Dr. Bezerra de Menezes envia os seus colaboradores e transformam as nossas energias, purificando-as, dando volume, consistência, para que elas tenham o volume e a consistência que nós necessitamos. E mesmo sabendo tudo isso, nós ainda não somos capazes de perdoarmos as ofensas, de procurarmos sermos benevolentes uns para com os outros. E nós não fizemos essa modificação, e como nós queremos receber essas energias? Por isso alguém às vezes nos diz: eu tomei passe com um determinado médium e não senti nada. O outro já diz: pois eu me senti muito bem. Por que alguém se sente bem e alguém não se sente bem? É porque alguém se encontra de uma maneira receptiva. É porque alguém se encontra numa condição de humildade para receber as benesses do Pai Celestial. Então, bondosos irmãos, vamos colocar-nos em harmonia, em sintonia, para que quando nós adentrarmos a câmara de passe, o nosso pensamento se eleve até Jesus. E nós vamos exercitar assim, até nós percebermos que quase nós estamos saindo da cadeira, nós estamos quase que levitando, mas fazemos um pensamento de amor e de bondade, e no outro dia, ou ao sair da casa espírita, que nós tenhamos esse procedimento, que aquele pensamento bondoso levou-nos a permitir que nós quase levitáramos, que quase nós não tocamos os pés no chão, de tanto amor, de toda bondade. E assim nós compreenderemos que os nossos males diminuirão. Os nossos males, a nossa saúde retorna. Mas acontece que durante esses anos em que nós tivéramos muitos vícios, e que esses vícios deterioraram grande parte dos nossos órgãos, daqueles vícios que nós tínhamos de comermos demais, exageradamente, de não passarmos as noites em claro, sem necessidade. Então nós perceberemos que estaremos lesando em nós órgãos preciosos para a nossa saúde. E que muito antes de chegarmos aos 60 anos, nós já fôramos acometidos de 2 ou 3 procedimentos cirúrgicos, tirando parte do nosso corpo, do nosso organismo. Então, evidentemente, que a minha saúde vai retornar 100%. Ela vai retornar 100%, mas 100% daquilo que me permite, porque agora eu estou destituído de alguns órgãos que eram importantes para o funcionamento fisiológico. Então, desta maneira, é 100% do que é me permitido nesse estágio em que eu me encontro. Mas se eu tivesse trazido comigo da minha mocidade a saúde, não tivesse, digamos, trabalhado exageradamente, não tivesse ficado sem comer, não tivesse tido a luxúria de comer a ponta dos meus dedos para guardar alguns centavos, evidentemente que a minha saúde hoje poderia ser de 100% daquilo que uma pessoa na idade que eu me encontro possa ter. Mas se eu já sou acometido de algum procedimento cirúrgico, em que parte do meu organismo foi retirado cirurgicamente, me permitindo viver por mais tempo, também compreendo que esse permitido por mais tempo é dentro
daquilo que é possível, baseado na ausência desses órgãos que eu fui retirando, que eu fui sendo mutilados através das cirurgias, porque aos poucos nós somos mutilados através das nossas cirurgias. E assim, irmãos, mesmo assim não é tarde, porque nós agora teremos uma melhor qualidade de vida. Agora nós temos a compreensão e nós temos o entendimento. E agora, com o nosso entendimento e com a nossa compreensão, nós nos comportaremos de acordo com o grau de esclarecimento que nós nos encontramos hoje. E tenhamos a certeza que nós continuaremos a rogar ao Pai, rogar as suas graças, as suas bênçãos, para que possa derramar sobre todos nós as energias que nós necessitamos, para que tenhamos condições de levarmos conosco até o nosso desencarne a melhor qualidade de vida, dentro do possível, baseado por todas as travessuras que já fizéramos nas nossas mocidades. Dentro dessa transformação, nós compreendemos que nós ainda somos agraciados pelas suas bênçãos, pela sua misericórdia, porque Deus é todo amor, todo poder, toda bondade, que traz para nós tudo quanto nós necessitamos para uma vida saudável, mas que agora, através da compreensão, nós entendemos que fomos novamente beneficiados com muitas graças, e nós podemos dizer que isso realmente é um milagre, mesmo sabendo que milagres não existem, mas a transformação das energias, o nosso esclarecimento, a nossa transformação moral, a nossa transformação de hábitos perniciosos à nossa saúde, nós estamos agora nos livrando deles, porque o nosso entendimento é diferente, e é justamente o nosso entendimento que permitirá a nós uma caminhada, porque nós compreendemos que para passarmos para o outro lado, só falta agora 4 ou 5 anos. Mas isso é só Deus que sabe mesmo. Evidentemente, porque vocês acreditam no que eu estou dizendo ou naquilo que o Michel Temer falou? Prefiro acreditar no que o Michel Temer falou. Vai nessa. É mais uma ilusão que você está criando. Isso é mais uma ilusão. Então, bondosos irmãos, que tenhamos condições de recebermos as graças celestiais que o Pai Celestial nos proporciona aqui na casa de oração de caridade, mas que tenhamos condições de revermos-nos, de fazermos uma autoanálise, uma autocrítica daquilo que nós estamos procedendo para conosco mesmo, deteriorando a nossa saúde, permitindo que entidades negativas, adversárias, ainda se aproximam de nós baseado nas nossas vibrações inferiores, permitindo que aos poucos as nossas energias sãs vão sendo substituídas por energias danosas à nossa matéria física, ao nosso espírito, porque todos aqueles que possuem evidência podem ver nas pessoas o grau de energia em que elas se encontram. Podem ver às vezes nas pessoas, quando elas estão ligadas aos processos de cura, quando é que a enfermidade que está em latência no perispírito manifestará na matéria física. Mas, digamos, que nós não vamos esperar encontrarmos uma pessoa que possa ver no nosso perispírito, para que possa ver na nossa aura o grau de energia que nós possuímos, mas sim compreendermos que nós faremos nós mesmos a nossa parte. Nós não precisaremos para que um irmão que tem evidência ou clarividência possa ver meu perispírito e falar: Mário, você precisa transformar seus sentimentos, porque daqui 2 anos você será acometido de uma enfermidade de difícil cura. Eu já entendo que eu preciso modificar os meus sentimentos. Eu já compreendo que eu preciso ser benevolente para com o meu próximo.
Eu já compreendo que eu preciso perdoar todo tipo de ofensa, porque se eu não perdoar, eu que vou receber o castigo. Compreendem? Não, mas eu vou fazer isso porque de uma certa maneira eu vou atingir aquele adversário. Ora, eu estou trazendo a enfermidade para mim. Será que eu vou tomar uma dose de veneno para que ele morra? Isso não é possível. Então eu vou tomar a dose de medicamento fluídico, eletromagnético, que me cura, que me livre de todos esses males, que eu possa ter a compreensão e agir em benefício próprio. Mas para que eu haja em benefício próprio, eu preciso ser benevolente, indulgente e perdoar as ofensas. Então, se nós quisermos um lugar no céu, não precisamos procurarmos as autoridades eclesiásticas e procurar a um peso de ouro comprarmos um espaço no mundo invisível. A maneira que eu tenho para comprar esse espaço não me custa nem um centavo em dinheiro, se eu for indulgente para com as pessoas, se eu for benevolente para com o meu próximo, se eu for perdoar as ofensas, eu não vou gastar materialmente praticamente nada e vou receber as benesses celestiais, porque eu me reconciliei com o meu adversário enquanto eu estava com ele no caminho, para que ele não me entregasse ao juiz, para que o juiz não me entregasse ao ministro da Justiça, para que eu não fosse aprisionado, porque se eu for aprisionado, eu não sairei de lá até que eu pague o último ceitil. E nós vamos esperar o momento de chegarmos nesse grau de gravidade? Não, nós estamos conscientes agora, e é agora que nós tomaremos as nossas atitudes para não chegarmos nesses extremos. Mas nós também compreendemos que a partir do momento em que eu me sentir arrependido e fizer realmente uma prece com todos os meus sentimentos de humildade e arrependimento, eu sei que eu vou receber uma assistência, mas eu preciso esperar chegar a isso? Eu preciso esperar chegar a isso? Evidentemente que nós não temos necessidade de esperarmos isso, porque nós temos o entendimento, e então nós iniciaremos a nossa caminhada. Para rogarmos e merecermos as benesses celestiais, é agora enquanto estamos conscientes com os nossos adversários a caminho, para que o Pai Celestial permita que eu retire de dentro de mim o reino de Deus, para que eu tenha em mim a necessidade e a compreensão de ser benevolente para com o meu próximo, para que eu tenha certeza absoluta de que as bênçãos celestiais estão ao alcance de todos nós. Por esse motivo, nós compreendemos assim e nós teremos o comprometimento de assim fazermos, porque nós estamos esclarecidos, nós estamos conscientes e sabemos que isso só depende de nós mesmos. Então, irmãos, usando algumas frases de efeito, vamos dizer: vamos tirar a máscara da hipocrisia, vamos retirar de nós a máscara da agressividade, da valentia, em troca da túnica singela da humildade. E rogamos que Jesus, o nosso Divino Mestre do Senhor, nos ofereça a força na persistência da nossa mudança dos nossos hábitos, na mudança dos nossos sentimentos. Que Jesus possa assistir-nos através dos diretores espirituais dessa casa de oração e de caridade. E que quando nós adentrarmos a Câmara de Paz, tenhamos condições de recebermos em nós, de maneira perceptível, as energias salutares que adentram o nosso ser, que os nossos irmãos, de uma maneira voluntária e de maneira benevolente, oferecem a todos nós que aqui nos encontramos. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, elevando os nossos pensamentos em Jesus, o nosso Divino Mestre e Senhor, agradecendo pela sua bondade, pela sua misericórdia infinita,
para que eu possa oferecer-nos forças, a convicção necessária, a fé, para que tenhamos condições de transformarmos os nossos sentimentos, para que sejamos mais benevolentes para com o nosso próximo, para que em nossos corações possa existir o mais breve possível apenas uma lei de amor. E que assim seja, graças a Deus.